Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó, o conteúdo de hoje, né, da segunda semana aqui do oitavo ano, certo? São retas paralelas cortadas por uma transversal, ok? Antes de a gente entrar na pandemia, né, a gente estava estudando sobre retas. Então, não sei se vocês lembram, certo? Então aqui a gente tem duas retas paralelas, né, a reta R e a reta S. Para quem esqueceu que são retas paralelas, são retas que sempre possuem a mesma distância uma da outra. Então, se aqui for 5 centímetros, aqui também tem que ser 5 centímetros, certo? E aqui eu tenho uma reta que está cortando essas duas retas na diagonal, né? Uma reta T, não 7 não, viu pessoal? É a letra T. Vocês já conhecem o meu T aí, ó, aqui, ó. Viu? Então, a letra T, certo? Então, essas duas retas paralelas estão sendo cortadas aqui por uma reta transversal, essa reta T. O que acontece? Quando eu tenho duas retas paralelas sendo cortadas por uma reta transversal, a gente consegue formar aqui, ó, 8 ângulos. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui eu tenho um ângulo, certo? Cadê a caneta que não escreve? Um ângulo aqui, ó. Eu tenho outro ângulo aqui também, certo? Aí eu tenho outro ângulo aqui desse lado, tá vendo? E tenho mais aqui, ó. Tem um aqui, outro aqui embaixo da mesma forma. Certo? Então, totalizando aí 8 ângulos. Se você for contar, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, e aqui 5, 6, 7, 8. Vou dar nomes para eles para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo A, esse aqui de ângulo B, esse aqui de ângulo C, esse aqui eu vou chamar de ângulo D, certo? Aqui eu vou continuar. Então, o ângulo E, certo? O ângulo F, o ângulo G e o ângulo H, certo? Então tá aqui, ó. Eu dei nome para cada um deles, certo? E aí, pessoal, esses 8 ângulos, eles têm certas semelhanças entre eles, né? Ele tem certas propriedades. Então, por exemplo, ó, esse ângulo A aqui, ele sempre será igual a esse ângulo D. Por quê? Porque aqui a gente tem ângulos OPV, né? Eu expliquei sobre esse conteúdo aqui para vocês, não sei se vocês lembram. O que é ângulos OPV? Né? Ângulos opostos pelo vértice, certo? Quando eu tenho um ângulo, vou até fazer aqui um desenho aqui bem rapidinho aqui do ladinho para que vocês entendam. Então, quando eu tenho duas retas aqui se cruzando, certo? Eu tenho um ângulo de um lado e tenho outro ângulo de outro lado, esses dois ângulos obrigatoriamente têm que ter a mesma medida. Então, dando um exemplo aqui, se esse ângulo aqui mede 80 graus, esse outro aqui do outro lado obrigatoriamente também tem que medir 80 graus. Certo? Não reparem a mesa não, que o negócio aqui está um pouco complicado para gravar esses vídeos para vocês. Certo? Então vamos lá. Então aqui eu tenho um ângulo de 80 e um ângulo de 80 também. Certo? Então voltando para cá para o nosso desenho. Então se, né, eu tenho aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice, ou seja, está um de um lado e o outro lado do outro lado. Né? E se eles sempre têm que ser iguais, então eu sei que o valor desse ângulo A aqui tem que ser o mesmo valor desse ângulo D. A mesma coisa vai acontecer aqui também. Então o ângulo C tem que ter o mesmo valor do ângulo B, né? Em graus, né? Aqui é a mesma coisa. O ângulo E, né? Ele é congruente com quem? Né? A gente chama de congruência quando dois ângulos têm o mesmo valor. Então o ângulo E é congruente com o H aqui. O G é congruente com o F, certo? E aí, aqui a gente pode fazer algumas, né? Não sei se vocês lembram ainda o símbolo de congruência, né? Aquele mesmo esqueminha, ó. A, né? Símbolozinho com acento lá em cima, certo? Ele é congruente com quem? O ângulo A. Olhando aqui na figura, ele é congruente com o ângulo D. Certo assim? E aí eu acho que vocês entenderam essa parte aqui, né? Sempre que eles forem opostos, serão iguais. Certo? Outra propriedade que a gente tem aqui, outra coisa que a gente pode observar é o seguinte, ó, não sei se vocês chegaram a observar, mas eu tenho dois ângulos grandes, ó, aqui eu tenho um ângulo grande aqui, e aqui eu tenho um ângulo menor, mais fechadinho, né? Então esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida que esse, certo? E aqui em cima acontece a mesma coisa, ó, eu tenho um ângulo grande aqui e tenho um ângulo grande aqui. Eu tenho um pequeno nessa posição e um pequeno nessa posição, né? Não sei se vocês conseguem observar isso. Então, esse ângulo aqui, ó, certo? O ângulo E, ele tem o mesmo valor do ângulo A, certo? Então, eles são ângulos congruentes também. O ângulo H, ele tem o mesmo valor do ângulo D, certo? E assim também eu posso dizer que o H tem o mesmo valor do A.
Mas como assim, Jonathan? Como é que o H tem o mesmo valor do A? Pensa bem. Se o H tem o mesmo valor do D e o D tem o mesmo valor do A, então eu posso dizer que A é congruente a H. Vou fazer aqui uma pausa rapidinho e volto já, pessoal. Então vamos lá, continuando aqui, pessoal. Então agora, já que eu troquei de folha aqui, né? A gente vai fazer as observações agora nessa folha aqui, certo? Então já preparei aqui alguns exemplos para me passar para vocês, certo? Então vamos lá, fazer as observações. Ó. Se esse ângulo aqui mede 60, né? De acordo com o que eu falei, o ângulo oposto, ó, esse carinha que está aqui do lado, ele também tem que medir 60. Então você já vai, certo? Já preenchi. Ok, o que acontece, né? Ó, vou passar uma decoreba para vocês, uma maneira mais fácil de vocês aprenderem isso aqui. Então, o que acontece? Eu tenho sempre, ó, nesse encontro aqui das retas, eu tenho sempre dois ângulos pequenos e dois ângulos grandes. Então, qualquer ângulo grande que tiver nessa figura sempre terá o mesmo valor. Qualquer ângulo pequenininho também terá o mesmo valor. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um pequeno, pequeno. Então, os dois são 60. Voltando para cá, para a parte de cima, ó, eu tenho dois pequenos também. Ó, esses dois aqui são os pequenos, tá vendo? Ó? Eles são menorzinhos, ó, daqui para cá, olha o outro como é grandão, ó. Tá certo? Então eu tenho um ângulo pequeno aqui e tenho um ângulo grande. Então sempre os pequenos terão a mesma medida, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, certo? Então aqui eu tenho 60 também e 60 também. Aí você vai se perguntar, Jonathan, tem um problema aí, como é que eu vou descobrir os grandes agora? Né? Porque eu já descobri o valor dos ângulos pequenos aqui, como é que eu faço para descobrir o grande? Aí o grande é bem simples, porque a gente sabe muito bem que um giro completo, né, uma volta completa, tem 360 graus. Então, se eu já tenho 2 de 60 aqui, a gente vai descontar. Né? Então, fazendo a continha lá, ó, 360, 60 mais 60 é 120. Então, vamos descontar aqui para ver quanto que fica, certo? Fica 240, certo? Sobrou 240 para quem? Para me dividir entre esse e esse, certo? Por que tu vai dividir, Jonathan, para 2? Porque eu sei que esses dois aqui, eles são iguais. A gente aprendeu nesse instante que esses dois ângulos aqui, eles são sempre iguais, né? Eles são opostos pelo vértice. OPV, né? É uma sílabazinha aí, uma sílaba não, perdão, uma abreviação, né? OPV, ângulos opostos pelo vértice, certo? Então, se eles são opostos, eles são iguais, então eu vou pegar aqui esse valor de 240 e vou dividir para 2, certo? Eu não estou fazendo as divisões, não, pessoal, estou colocando só para vocês entenderem. Então, 120, né? Então, eu sei que esse ângulo aqui mede 120, nós crescendo o símbolozinho, e aqui também mede 120, certo? Aí pronto, eu já sei que todos os pequenos têm o mesmo valor, então 60, 60, 60. Então todos os grandes obrigatoriamente terão que ter também 120, certo? Ok? Beleza. Outro detalhe, sempre que eu fizer aqui a soma ó, de um ângulo pequeno, né, um ângulo agudo, vamos usar a nomenclatura correta agora, então sempre que eu fizer a soma do ângulo agudo com o ângulo obtuso, a soma deles dois tem que dar igual a 180. Pode observar, ó. Qualquer ângulo agudo que eu escolher aqui ou aqui e somar com qualquer outro ângulo obtuso, tanto faz ser daqui como daqui, a soma sempre terá que ser 180, certo? Então, vamos observar aqui, ó. Então, aqui eu tenho 120, se eu for somar com esse valor aqui, que é 60, então eu tenho 120 mais 60, 180, certo? Então, realmente o que eu estou falando está correto. Então, vamos para cá agora, né? Aqui, pessoal, a gente vai ter que encontrar o valor desse ângulo, né? Só que ele não deu o valor do ângulo, perdão, tá faltando aqui, ó. Símbolozinho de grau, esqueci aqui, pronto. Certo? Então, aqui eu tenho que encontrar o valor desse ângulo, só que ele não me deu o valor em graus, ele me deu em forma de uma expressão algébrica aqui, né? Então, como é que eu vou fazer para encontrar? A gente aprendeu lá atrás que sempre os ângulos opostos são iguais, certo? Então, se esse ângulo aqui, ó, de cima, mede 2x mais 20, obrigatoriamente esse aqui também tem que medir 2x mais 20, certo? Observe que ele é um ângulo agudo, e eu falei que todos os ângulos agudos, né, têm o mesmo valor nessa figura, nesse exemplo que eu estou dando aqui, certo? Nesse conteúdo que a gente está estudando agora, em retas paralelas, certo? Então, esse ângulo aqui também vai ter o mesmo valor daqui, certo? Ó, obrigatoriamente aqui ele também tem que ser 2x mais 20, certo? Como assim, Jonathan? Porque usando a regrinha que a gente está utilizando, não, esse ângulo aqui é do mesmo tamanho que esse, como os dois são dois ângulos agudos, ou seja, são dois ângulos pequenos, né? Para ficar mais fácil vocês entenderem. Então aqui também, ó, eles têm o mesmo valor, certo? Com isso a gente vai montar uma equaçãozinha,
certo? Deixa eu colocar a folha um pouquinho mais pra frente aqui, a gente vai montar uma equaçãozinha. A equação vai ficar assim, ó. 2x mais 20, né? São iguais, não são? Então a gente monta uma equação, ó, igual a 3x mais 8, certo? E agora a gente vai resolver essa equação aqui. Aí você faz a maneira que você achar melhor. Ou aquela maneirazinha de passar para o primeiro membro, passar para o segundo membro trocando de sinal, ou aquela maneira de eliminar colocando o oposto, certo? Eu vou resolver aqui passando, fica mais fácil para quem, certo? Não entende. Então, fica assim, né? Ó. 2x, passo 3x para lá, fica menos 3x, igual. Aí o 8 já está aqui, vou passar o 20 para lá, ó. Quando ele trocar de membro aqui, ele vai trocar de sinal, vai ficar menos 20. Certo? Ok? Vamos lá. 2x menos 3x, né? Dá menos x. Igual 8 menos 20, menos 12. A gente sabe muito bem que a variável não pode ficar negativa no primeiro membro. A gente vai multiplicar aqui por menos 1 para inverter os sinais. Então vai ficar x é igual a 12. Então, x é igual a 12 graus, certo? Eu não encontrei o valor do ângulo ainda, eu encontrei o valor de x, né? Então, x equivale a 12 graus. Aí eu vou voltar para lá e vou substituir agora o valor que eu encontrei aqui, que é o 12, aqui, ó. Então, vamos lá, fazendo essa parte de cima aqui, ó. 2, ao invés de x agora eu vou substituir pelo valor dele, que a gente já encontrou lá, que é 12, certo? Mais 20. Ok? Então, vamos lá, ó. 2 vezes 12, 24, mais 20, né? Então, 44. Então, esse ângulo aqui, aqui onde está a expressão algébrica, ele equivale a 44 graus, certo? Aí você coloca lá, 44 graus, ok? Precisa fazer aqui novamente, substituir o número 12 aqui? Não precisa mais, porque se todos os ângulos são iguais, você já encontrou, se todos os ângulos agudos, né, são iguais, você já encontrou o valor desse aqui de cima, então você já sabe que esse aqui vai ter o mesmo valor. Jonathan, mas aqui está em forma diferente, né? Não sei se você observou que aqui está num formato, aqui é 2x mais 20, aqui é 3x mais 8, está diferente. O que eu faço? Se você resolver substituindo 12 aqui, pessoal, você vai encontrar o mesmo valor, certo? Não vai mudar nada. Então não precisa você substituir novamente aqui. Esse ângulo aqui também vai medir 44, certo? Então coloca lá 44 graus. Beleza, está faltando o que agora? Está faltando encontrar o valor do ângulo obtuso, que é o grande, né? O maior do que 90. Como é que eu vou fazer isso? Eu falei que sempre a soma do agudo com o obtuso, né? Sempre a soma de um pequeno. Esse aqui também mede 44, viu, pessoal? Pode colocar aqui do ladinho aqui, ó. Ele também mede 44. Então, sempre a soma de um ângulo agudo com o obtuso, ou seja, ó, o pequeno com o grande, né? Sempre a soma deles dois tem que dar igual a 180. Então, qual é o valor, né, que está faltando para chegar a 180? Aí, se você quiser fazer a continha, você faz, ó. 180 menos 44, certo? Então vai dar quanto? 136. Ok? Então tá lá, ó. 136 graus. Então esse ângulo aqui, ele tem 136 graus. Ok? Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Né? Espero que tenha ajudado vocês aí. Se tiver alguma dúvida, mandem para mim no privê. Eu sei que os vídeos estão ficando bem longos, certo? Não sei nem como é que eu vou fazer para enviar para vocês, mas espero que dê para vocês entenderem e aproveitar ao máximo aí. Então, beijo, forte abraço, fiquem com Deus e até mais.